Meus caros amigos e amigas, uma dura realidade que nós sempre enfrentamos e todos nós enfrentamos é a realidade chamada pecado. Sabemos que o pecado é a raiz de todo mal. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte, o sofrimento, as lágrimas, tudo tem como raiz primeira o pecado. Não é necessariamente só o meu pecado, também o meu pecado, mas também o pecado dos outros. Ou seja, o pecado de toda a humanidade cai sobre toda a humanidade. Não é verdade que às vezes uma pessoa inocente, né, de repente, não sei, vai dirigindo seu carro, tudo certinho, vem um outro irresponsável lá do outro lado que se embriagou e de repente bate no carro daquele que é inocente e às vezes mata a pessoa, às vezes até a família. É culpa de quem? O pecado daquele outro. Mas por que acontece isso? Porque a humanidade é solidária, nós vivemos todos juntos, né? A irresponsabilidade de um pode atingir o outro. Então, o pecado é a coisa pior que existe na face da terra. O Catecismo da Igreja Católica não tem dúvida de dizer que a pior realidade para o próprio pecador, para a igreja e para o mundo é a realidade chamada pecado. Não é à toa que custou, veja bem, o sangue de Cristo. Para você entender a feiura do pecado, a hediondez do pecado, você tem que olhar para a cruz de Cristo. Olha o que o pecado fez. O pecado crucificou o Filho de Deus. Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. São João diz, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para Jesus tirar o pecado do mundo, o que Jesus teve que fazer? Ele teve que assumir nele todo o pecado do mundo e matar o pecado do mundo com a sua morte. Ele passou pela morte para destruir a morte, que é a consequência do pecado. Veja, meus irmãos, como o pecado é terrível. Nós temos que lutar contra o pecado. No capítulo 7 da carta de São Paulo aos Romanos, né, São Paulo diz que é uma coisa horrorosa o pecado. Ele diz assim, né, de fato estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer fazer o bem está em meu alcance, não porém realizá-lo. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Veja, São Paulo, aquele gigante da igreja, dizia, eu sou tremendamente fraco. Quero fazer o bem, mas eu não consigo. Né? Eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Nós todos sentimos isso. É a chamada concupiscência da carne. Nós somos atraídos para o mal. É culpa do pecado original. O pecado original nos deixou orgulhosos, soberbos, arrogantes, prepotentes, apegados às coisas do mundo, apegados ao dinheiro, não é verdade? Apegado aos prazeres da comida, da bebida, do sexo, do adultério, da prostituição, não é verdade? Da gula, da ira, da inveja, da mentira. É pecado. Eu até escrevi um livro, Os Pecados e as Virtudes Capitais. A igreja ensina que tem 7 pecados terríveis, que ela chama de pecados capitais. A palavra capital vem do latim caput, que quer dizer cabeça. São 7 pecados cabeças, ou seja, que geram outros pecados. Né? Quais são esses 7 pecados capitais? Soberba, ganância, impureza, que é a mesma coisa que luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Sabe por que eu não esqueço o nome desses 7 pecados capitais? Porque todo dia, quando eu vou à missa, depois da comunhão, eu peço a Jesus que arranque essas ervas daninhas do jardim da minha alma. Porque você sabe que a erva daninha é que mata a planta, não é? Não, não é a erva daninha que mata a planta, é a preguiça do jardineiro que não arranca a erva daninha. É? Tem um provérbio chinês que diz assim, não é a erva daninha que sobe e mata a planta, não, é a preguiça do agricultor que não arranca a erva daninha, não tira o mato em volta da planta. Então o mato sufoca a planta. Nós também, não é o pecado só que mata a gente, é nós que não arrancamos o pecado da nossa alma.
Nesse livro aqui, os pecados e as virtudes capitais, que é o contrário dos pecados, né? Eu analiso cada um deles e vou mostrando como é que a gente pode chegar até a santidade, né? A recomendação de Deus é o que está nesse livro, sede santos, né? Deus disse para o povo já no Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo. Ninguém vai poder viver uma vida em Deus e com Deus se não chegar à santidade. É por isso que existe o purgatório, porque quem não chegar à santidade até a morte, mas morrer na amizade de Deus, vai poder se purificar até depois da morte. Então, é muito importante, meus irmãos, que a gente lute contra o pecado sem desespero e sem desanimar. Graças a Deus, Jesus deixou para nós o meio de você arrancar essas ervas daninhas da sua alma. A confissão. O sangue que o Cristo derramou na cruz está à sua disposição, à minha disposição, na confissão. Quando você confessa seus pecados, arrependido, e você não quer mais voltar ao pecado, então o sangue de Cristo te perdoa, te lava, pelo ministério da igreja. O parágrafo 982 do Catecismo da Igreja, 982, diz uma coisa maravilhosa. Não há pecado que a igreja não possa perdoar pelo ministério dos sacerdotes, da confissão, se a pessoa estiver arrependida, não querer mais aquilo. Você pode ser perdoado. Mas você pode dizer assim, mas eu volto a cair. Paciência, volte a confessar. Você não toma banho todo dia? Por quê? Porque você se suja todo dia, sua todo dia. Então, na caminhada da vida também, Deus sabe que por causa da nossa fraqueza, por causa do pecado original que enfraqueceu a nossa natureza, nós caímos. Mas o importante é não desistir, não desanimar, continuar lutando. É tudo que Deus quer de nós.